Nunca imaginei que eu ia ser humilhada num lugar tão chique, com seda e champanhe. Eu estava sentada na terceira fileira do casamento da minha irmã mais nova, usando o único vestido arrumado que tenho. Tentei me misturar entre as pessoas, mas todo mundo parecia rico, bonito e perfeito. Meu filho, Luca, estava do meu lado, balançando as pernas debaixo da mesa. Ele usava um terninho caro, que paguei com 2 meses de salário. Ele estava todo feliz de estar ali. Achava que aquele dia ia fazer a gente se sentir parte da família de novo. No fundo, eu também esperava isso. Vivian, minha irmã, parecia uma atriz de cinema. Sempre foi assim, linda, simpática, todo mundo ama ela, principalmente nossa mãe. Ela recebia os elogios. Eu ouvia as comparações. Ela brilhava, eu aprendi a ficar no canto. Mesmo assim, eu fui. Sorri, bati palmas quando ela beijou o noivo, respondi com calma quando me perguntaram: "Você é a irmã mais velha?" Nem parece que tem uma filha de 8 anos. Depois começaram os discursos. O melhor amigo do noivo falou primeiro, contou piadas leves, todo mundo riu. Depois foi a vez da Vivian. Achei que ela ia dizer algo bonito, talvez falar de amor, ou lembrar da nossa infância. Até levantei meu copo. Mas me enganei. Ela ergueu a taça e sorriu para todo mundo. Disse: "Quero agradecer por terem vindo. E claro, quero falar da minha irmã mais velha." Olhei pro Luca e sorri. Ele sorriu de volta, animado. Por um segundo, achei que ela ia dizer algo legal. Mas ela continuou: "A O é um exemplo. Mãe solteira, forte, independente, e claramente ninguém quer ela." A sala inteira caiu na risada. Meu estômago virou. Achei que tinha escutado errado, mas ela continuou rindo como se fosse a melhor piada do mundo. Algumas pessoas ficaram sem graça, mas a maioria riu mais ainda, batendo taças. Eu fiquei sem saber onde olhar. Meu coração batia forte. Luca puxou minha manga e perguntou baixinho: "Mãe, por que ela falou isso de você?" Antes que eu pudesse responder, minha mãe gritou da mesa dela, bem alto: "Ela é tipo um produto usado. Mas até que tá bem conservada pra idade." Mais risadas. Mais fortes. Aquelas risadas que machucam. Que te fazem perceber que agora ninguém te vê como parte da família. Só como piada, como pena, como vergonha. Eu não conseguia me mexer. Nem respirar. Meu rosto queimava. Mas eu não deixei as lágrimas caírem. Não na frente do meu filho. Não na frente deles. Agarrei o guardanapo debaixo da mesa com força, como se fosse uma corda. Olhei em volta, procurando alguém, qualquer um, que olhasse para mim com um pouco de compaixão. Meu avô olhava pro prato. Minha prima estava rindo pro celular. Até meu tio, que sempre disse que eu lembrava o meu pai, nem levantou os olhos. Luca estava confuso. As sobrancelhas dele estavam franzidas. Ele parecia triste e perdido. Foi isso que me quebrou. Não foram as piadas, nem as risadas ou a vergonha. Foi ver meu filho ali, vendo tudo acontecer, tentando entender por que a mãe dele, que cuida dele quando ele se machuca e ajuda com o dever de casa à noite, estava sendo humilhada pela própria família. Eu só queria ir embora. Queria pegar a mão do Luca, sair dali e nunca mais voltar. Mas algo me fez parar. Parte de mim queria falar, queria me defender, queria dizer que ninguém ali sabia o que eu passei, o que eu aguentei, tudo o que eu sobrevivi. Mas minha boca ficou seca. Minhas pernas tremiam debaixo da mesa. E antes que eu conseguisse reagir, ouvi uma cadeira arrastando. Era o Calum, o noivo da Vivian. Todo certinho, elegante. Ele se levantou devagar. Ele não achou graça nenhuma. Não olhou para Vivian, nem para os convidados. Olhou direto para mim. E o jeito que ele me olhou fez todo mundo na sala parar. Naquele momento, eu senti que algo ia acontecer. Não era um salvamento. Não era uma briga. Era algo que ia mudar tudo.
Muita gente acha que ser a irmã mais velha é ser exemplo. Mas, na minha família, eu sempre fui vista como aviso. Meu nome é Lara. Tenho 34 anos, sou mãe solo e a ovelha negra da família. Moro num apartamento pequeno de 2 quartos com meu filho, Luca. Ele tem 8 anos. Ele é a melhor coisa da minha vida. É por ele que eu volto a lugares onde antes eu só me sentia pequena. Trabalho em 2 empregos. De manhã num café, à noite na recepção de um hotel. Minha vida não é chique, mas é minha. Aos sábados faço panqueca pro Luca. Sei costurar os remendos nas calças dele. E ele sempre diz que sou a super-heroína dele. Só isso já me dá força para seguir. Mas, na minha família, ser mãe solteira é ser um fracasso. Minha mãe, Judite, nunca perdeu a chance de me lembrar disso em todos os almoços de feriado. Ela se importa muito com o que os outros pensam. Vive dizendo que o casamento da Vivian é uma chance de limpar o nome da família. Vivian é 5 anos mais nova que eu. Ela é bonita, bem-sucedida, sempre teve tudo fácil. E sabia fazer parecer que merecia. Sempre foi a filha perfeita. A favorita da mamãe. Se a Vivian espirrasse, a mamãe corria com um lenço de seda. Se eu ficasse doente, ela mandava tomar vitamina e parar com o drama. Quando engravidei do Luca, tudo ficou pior. Eu tinha 25 anos, estava apaixonada por um homem que prometeu ficar comigo. No 5º mês de gravidez, ele sumiu. Sem explicação. Sem bilhete. Só foi embora. Minha família não perguntou nada. Não me ajudou. Só me julgou em silêncio. Mas eu tive o Luca. E quando peguei ele no colo pela primeira vez, todo o desprezo da minha família virou barulho de fundo. Mesmo assim, lá no fundo, eu ainda queria que eles me enxergassem. Não só como mãe solteira, mas como alguém que também merecia amor. Talvez por isso, quando recebi o convite de casamento da Vivian, eu aceitei. Mesmo sem fazer parte da cerimônia, mesmo com meu nome escrito errado no convite, mesmo tendo que alugar o vestido e arrumar o cabelo no banheiro, enquanto Luca ensaiava sorrisos com a gravatinha dele. Eu disse a mim mesma que ia encerrar aquele ciclo. Que talvez fosse a chance da minha família me aceitar de novo. O lugar do casamento era lindo. Cheio de rosas brancas, pratos com detalhes dourados e música de cordas tocando ao fundo. Vivian parecia nascer para aquele tipo de festa. Parecia uma capa de revista de noiva. Ela só sorria, brilhando com cada elogio e cada flash da câmera. Quando passou por mim, o sorriso dela ficou meio falso. Você conseguiu vir, ela disse, como se achasse que eu não ia aparecer. Olhou pro Luca e falou, ele tá crescendo. Sem abraço, sem carinho, só umas palavras jogadas. Depois disso, ela voltou pro meio da festa, como se fosse a estrela do show. Minha mãe, Judite, nem olhou na minha cara. Passou reto como se eu fosse uma das garçonetes. Mas Luca estava feliz da vida. Achou o lustre igual a uma nave espacial. Sussurrou no meu ouvido que a Vivian parecia uma princesa. Quando vi a alegria dele só de estar ali, decidi ficar para a recepção, mesmo com aquele aperto no peito, aquela sensação de que eu não pertencia àquele lugar. Achei nossa mesa, número 9, lá no fundo, perto dos banheiros. Dei uma risadinha sozinha. Combina comigo. Comemos nossa saladinha. Lucas sujou a gravata com mousse de chocolate e eu o ajudei a limpar. Evitei olhar para minha mãe e fingi que não ouvi quando sussurraram meu nome entre as taças. Aí começaram os discursos. E eu percebi que aquela noite não ia ser sobre amor de família ou perdão. Ia ser só mais um momento para Vivian brilhar. E eu, virar piada. No começo, parecia discurso normal de casamento, fofo, meio ensaiado. Vivian se levantou toda elegante, segurando a taça com a mão feita de unhas novas. O vestido dela brilhava com as luzes. O salão ficou em silêncio. Ela sorriu, esperou todo mundo prestar atenção e falou: Quero agradecer a todos por estarem aqui.
Esse é o dia mais feliz da minha vida, e estou rodeada de pessoas que significam tudo para mim. Eu, sentada lá no fundo, tentei acreditar que ela estava me incluindo nessa frase. Luca estava na beirada da cadeira, chutando as perninhas, encantado com tudo. Vivian falou mais um pouco sobre o marido, o Calum, sobre o amor e o destino. Eu respirei fundo. Quem sabe o discurso dela não fosse maldoso, né? Mas aí ela se mexeu. E disse, com um sorriso daqueles falsos: quero mandar um alô especial para minha irmã mais velha. Sempre foi uma inspiração forte. O holofote virou. Eu senti os olhos todos me olhando. Endireitei a postura, sorri meio sem graça. A voz da Vivian estava leve, mas cortava feito faca. Ela é a mulher mais corajosa que eu conheço. Criou um filho sozinha. Sem marido, sem parceiro, só ela. Ou, qualquer um que quisesse ajudar. O pessoal riu. Meu estômago virou na hora. Falando sério, ela disse, é impressionante como ela conseguiu. Mãe solteira, que ninguém quis, e mesmo assim, ela apareceu. Mais risadas. Altas. Sem vergonha nenhuma. Senti como se o ar tivesse saído do meu corpo. Meu rosto ficou quente. Minhas mãos congelaram no guardanapo. Olhei pro Luca. Ele estava com a testa franzida, olhando para todos os lados, tentando entender por que estavam rindo da mãe dele. E aí veio o pior. Minha mãe, Judite, riu mais alto que todo mundo. Se inclinou para quem estava na mesa com ela e disse bem alto: ela é tipo um produto usado, mas ainda dá para dar um bom brilho. Mais gargalhadas. Daquelas que não escondem a maldade. Minha visão ficou embaçada por um instante. Parecia que levei um tapa, mas ninguém encostou em mim. As pessoas em volta riam como se tudo aquilo fosse normal. Como se estivesse tudo bem rir de uma mulher que passou quase 10 anos dando duro para criar o filho com dignidade e amor. Era como se, por eu estar sozinha, eu valesse menos. Olhei pro Luca. O sorriso dele tinha sumido. Ele se inclinou para mim e sussurrou: por que ela falou isso? O que ela quis dizer? Eu queria responder, mas não consegui achar nenhuma palavra. Não consegui protegê-lo daquele momento. Não tinha como esconder dele o jeito que a nossa família me trata. Uma dor dessas não dá para disfarçar. Meu coração estava batendo rápido. Olhei em volta da sala, procurando uma saída, alguém que dissesse, chega. Mas ninguém disse nada. Algumas pessoas ficaram desconfortáveis, dava para ver. Mas ficaram quietas. Só olhavam pros copos, pros pratos, pros celulares. Até o vovô Norman, que quando eu era criança me chamava de Leãozinho, desviou o olhar. Ele estava ali, mas não estava comigo. Eu estava sozinha de novo. O pior é que, se fosse só comigo, eu aguentava. Já passei anos engolindo esse tipo de coisa. Eu poderia ter levantado, pego o Luca pela mão e saído calada, com a cabeça erguida. Mas ver o olhar confuso do meu filho, ver ele tentando entender por que estavam rindo da mãe dele, algo dentro de mim se partiu. Me levantei. Não porque eu sabia o que dizer, nem porque queria causar. Eu só precisava sair dali. Precisava respirar. Precisava sair daquele ar pesado, daquela vergonha. Empurrei a cadeira para trás com as mãos tremendo. Foi aí que ouvi outra cadeira arrastar. Era o Calum, o noivo. Ele também se levantou. Estava pálido. A mandíbula dele estava dura. Ele pegou o microfone da mão da Vivian, sem pedir. O salão ficou em silêncio. Parecia que até a temperatura caiu. Ninguém riu. Ninguém sussurrou. Ficou todo mundo quieto. E eu sabia que o que ia acontecer agora não estava nos planos da festa. Calum ficou de pé, com uma mão apoiada na mesa e a outra segurando o microfone. Os olhos dele estavam fixos em mim. Não olhou para Vivian. Nem para Judite. Nem para as pessoas que estavam rindo. Só para mim.
Por um instante, achei que ele fosse fazer piada, tentar aliviar o clima, dizer algo simpático. É o que a minha família sempre faz, finge que nada aconteceu, diz que era só brincadeira, chama de tradição. Mas ele não fez isso. Ele não sorriu. Não riu. O rosto dele estava sério, com uma expressão que parecia misturar raiva e decepção. Antes que ele falasse, eu empurrei minha cadeira de novo e peguei a mão do Luca. Eu ia sair dali. Em silêncio. Com dignidade. Não ia dar o gosto de me verem chorar ou cair. Já tinha feito isso antes. E podia fazer de novo. Mas, quando virei para ir embora, ouvi a voz do Calum. Ela foi baixa, firme e calma. Lara, não vai. Aquilo me fez parar. Todo mundo olhou para ele. Um monte de sussurros começou pelas mesas, como o vento em folhas secas. Vivian ficou dura. Judith fechou os olhos, apertando a boca. O DJ ia mexer no som, mas parou quando Calum levantou a mão. Ele não tirava os olhos de mim. E aí ele disse: não posso fingir que tô bem com o que acabou de acontecer. Eu não vou ficar aqui fingindo que isso foi só uma piada, Calum disse. A sala ficou em silêncio. Todo mundo prendeu a respiração. Ele saiu de trás da mesa principal e foi andando devagar até a frente. Cada passo parecia pesar. Quando chegou perto da nossa mesa, eu, o Luca, e os pratos de salada já frios, ele parou e olhou direto para os convidados. Ouvi muito sobre família nesse último ano. Enquanto planejava esse casamento, ele falou sobre aparência, tradição, lealdade. Mas o que eu vi agora não tem nada a ver com isso. Isso não é família. É zombaria disfarçada de comemoração. As pessoas se mexeram desconfortáveis. Algumas olharam para Judith. Outras ficaram olhando para a bebida. Ninguém disse nada. Calum virou para Vivian. Você zombou da sua irmã por ser mãe solteira. Por ter criado o filho sozinha. Você riu, e o pior, fez o filho dela ver tudo isso. Vivian tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Calum continuou. Ela não pediu para ser o centro da atenção. Mas ela veio. Sentou lá no fundo. Sorriu. Trouxe o filho dela para ver o seu grande dia. E você fez tudo isso virar uma piada. Nunca tinha visto a Vivian parecer tão pequena. Calum olhou para a sala de novo. Ela não pediu piedade. Ela nunca quis um palco. Mas eu não vou ficar quieto. Se eu vou me casar com alguém de uma família que acha que crueldade é engraçada, e que vergonha é tradição, então eu preciso pensar que tipo de homem eu quero ser. Um suspiro correu pelo salão. Uma mulher sussurrou: isso é sério? Um garfo caiu. Luca me olhou com os olhos bem abertos. Eu não sabia o que fazer. Eu só queria aguentar a noite. Eu nunca imaginei que alguém fosse me defender. E muito menos assim. Calum olhou pro Luca e acenou de leve, com carinho. Sua mãe é a pessoa mais forte dessa sala. Nunca se esqueça disso. Aí ele olhou uma última vez para todos e disse: já vi o suficiente. Largou o microfone, passou por Vivian sem olhar para ela e foi direto para a porta. Eu fiquei parada, segurando a mão do Luca. A música não voltou. Ninguém se mexia. O salão parecia sem ar. O conto de fadas tinha quebrado. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não fui eu quem ficou em pedaços. Assim que Calum saiu do salão, parecia que alguém tinha apertado um botão. Ninguém aplaudiu. Ninguém brindou. O único som era o ar-condicionado e uma colher batendo sozinha num copo. Todo mundo olhava para mim, para Vivian e para a porta por onde Calum saiu. Vivian estava parada na mesa principal como se tivesse levado um tapa. A postura dela sumiu. Os ombros caíram. Ela olhou em volta, mas os rostos já não estavam sorrindo. Alguns pareciam chocados. Outros, com vergonha. E alguns estavam com raiva, não do Calum, mas dela. A primeira a falar foi Judith.
Ela levantou com força, e a cadeira arrastou no chão. Esse garoto é um ingrato, ela disse alto. Te envergonhou na frente de todo mundo. Igualzinho à sua irmã, egoísta. Mas a voz dela não tinha mais aquele poder de sempre. Soou fraca. As palavras dela não mexeram com ninguém. Eu não respondi. Não precisava. Pela primeira vez na vida, eu não me senti pequena por causa dela. Virei pro Luca. Ele me olhou com dúvida. Vamos embora? Perguntou baixinho. Vamos sim, meu amor, eu disse, ajeitando o cabelo dele com carinho. Vamos pra casa. Me levantei, segurei a mão dele e comecei a andar em direção à saída. As pessoas abriram caminho. Algumas abaixaram os olhos. Algumas pessoas pareciam querer dizer alguma coisa, mas não sabiam como. Quando eu já estava quase na porta, ouvi alguém me chamar. Ara. Me virei. Era meu avô, Norma. Ele estava pálido, com os olhos vermelhos. Se levantou devagar e deu um passo até mim. Me desculpa, ele disse, com a voz baixa e tremendo. Eu devia ter parado com isso anos atrás. Eu só balancei a cabeça. Não confiava na minha voz para responder. Eu não fiquei com raiva dele por não ter me defendido. Eu entendo quanto silêncio pode pesar. Eu vivi isso. Não senti ódio. Mas também não carregava mais a culpa deles. Lá fora, o ar estava fresco. Me senti mais leve. Luca apertou minha mão. O casamento acabou? Ele perguntou. Olhei para ele e respondi com um sorriso. Acabou, sim. Acho que terminou do jeito que precisava. Voltamos para casa em silêncio. O rádio estava desligado. Só dava para ouvir o barulho dos pneus e Luca batucando com os dedos no apoio do braço. Naquela noite, coloquei Luca na cama, beijei a testa dele e fiquei parada na porta por mais tempo que o normal. Ele não fez mais perguntas. Nem precisava. No dia seguinte, acordei com várias chamadas perdidas. Números que eu não conhecia, primos distantes, até convidados que mal me cumprimentaram na festa. Ignorei todos. O celular vibrou de novo. Era uma mensagem de um amigo que esteve no casamento. Alguém filmou o discurso do Calum. Está no Facebook. Já tem mais de 50.000 visualizações. Você precisa ver os comentários. As pessoas estão do seu lado. Abri o vídeo. Lá estava ele. A voz calma e firme do Calum falando para a sala toda. E lá estava eu também, parada, segurando a mão do Luca. Comecei a ler os comentários. Esse homem é um herói. Ela merecia respeito. Chorei vendo isso. Cada mãe solteira sentiu justiça. Eu não chorei. Nem sorri. Só senti algo dentro de mim, se soltando. Algo que eu carregava há anos. Finalmente indo embora. Naquela semana, Vivian tentou mudar a história. Disse que o Calum exagerou, que era só uma piada, que as pessoas estavam muito sensíveis. Mas a verdade já tinha aparecido. E ninguém mais estava rindo. Alguns dias depois, chegou um pequeno buquê de flores silvestres no meu apartamento. Não tinha bilhete, só um cartão com a frase, para a leoa. Eu sabia de quem era. O casamento não aconteceu. Mas algo mais importante aconteceu. Pela primeira vez eu não carreguei a vergonha. Não fui eu quem teve que se desculpar. Saí daquela festa com meu filho, com minha dignidade e com a cabeça erguida. E alguém, naquele salão, e talvez na internet inteira, lembrou todo mundo do que significa ser forte de verdade. Já se passaram 6 meses desde o casamento que nunca aconteceu. Vivian e Calum cancelaram o noivado. Não teve anúncio, não teve briga pública, nem post nas redes. Só sumiu. Vivian voltou para a vida social como se nada tivesse acontecido. As fotos daquela noite desapareceram do perfil dela. Ela nunca falou comigo. Nem sei se eu esperava que falasse.
Judite me ligou uma vez. Não para pedir desculpas. Ela disse que eu envergonhei a família por não rir junto com os outros. Escutei só 30 segundos. E então falei algo que nunca pensei que teria coragem de dizer: eu não sou mais o saco de pancadas da família. Foi isso que eu disse. E desliguei o telefone. Não estava com raiva. Não foi dramático. Foi direto, claro, e definitivo. Naquele momento, percebi que eu não precisava de um pedido de desculpas da minha família. Eu não precisava que eles mudassem ou finalmente enxergassem meu valor. O que eu precisava era parar de esperar por isso. Parar de depender da permissão deles para me sentir bem comigo mesma. Minha vida não virou um conto de fadas do dia para a noite. Ainda trabalho muito. Ainda tem noite em que faço 2 jantares, panqueca pro Luca e salada para mim. Mas hoje, eu me sinto diferente. Não ando mais com a cabeça baixa por causa dos anos de vergonha. Não me escondo mais nos cantos. E o Luca também mudou. Agora ele faz perguntas mais sérias. Quer saber por que algumas pessoas são más e outras são boas. Fala do Calum como se ele fosse um herói de filme. Às vezes, ele pega os bonequinhos e faz discursos, defendendo quem é pequeno. Eu fico olhando e penso, naquela noite, ele viu algo que vai ajudar a formar o homem que ele vai se tornar. Forte, gentil e corajoso para falar quando for preciso. Uma noite, enquanto a gente escovava os dentes, ele olhou para mim no espelho e perguntou: Mãe, você ainda tá triste com o que a tia Vivien falou? Eu parei, pensei, e respondi: não mais. Por quê? Ele deu de ombros, com pasta de dente no queixo, e falou: porque acho que você venceu, mesmo sem ter brigado. E ele estava certo. Eu não gritei. Não xinguei ninguém. Não pedi justiça. Não chorei na frente de todo mundo. Não fiz escândalo. Eu só me levantei, segurei a mão do meu filho, e fui embora. E alguém que eu nem esperava, decidiu que ficar em silêncio não dava mais. Calum não só me defendeu. Ele lembrou todo mundo ali o que é amor de verdade. Não aquele amor cheio de fotos, vestido bonito e festa. Mas o amor que vê alguém sendo machucado, e diz: não. Hoje, não. Se aprendi alguma coisa com tudo isso, foi isso. Estar sozinho não quer dizer que ninguém te quer. Ser gentil não é sinal de fraqueza. E quando a gente recupera nossa dignidade, ninguém mais pode tirar isso da gente. Então, não. Eu não dancei no casamento da minha irmã. Não brindei, não joguei buquê, nem chorei de emoção sob as luzes da festa. Mas eu saí dali com algo muito melhor do que aprovação. Saí com a cabeça erguida, com meu filho ao meu lado. E com a certeza, lá no fundo, de que eu não preciso mais me explicar para ninguém. Esse foi o final que ninguém esperava, e exatamente o que eu merecia. Se essa história tocou você? Se você já se sentiu pequeno, calado, em uma sala cheia de gente que devia estar do seu lado, saiba disso, sua voz importa. Sua dignidade importa. E você não está sozinho. Se você encontrou força nessa história, curta esse vídeo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E conta aqui nos comentários, você já teve alguém que te defendeu? Ou já precisou se defender sozinho? E se quiser ouvir mais histórias reais, que emocionam, que fazem pensar, que mostram o que é ser humano de verdade, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. Obrigada por estar aqui.